pode começar. Vai começar agora? Já tem hora de tá acabando a música, né? 104.9, né? É isso aí, querido ouvinte. Voltamos aqui com o programa Jornada Feliz, aquele momento que vocês ficam aguardando, porque nós sempre trazemos temas, né, e assuntos relevantes que vão de encontro à realidade do dia a dia. E nós não poderíamos deixar de falar desse assunto. Hoje nós vamos falar sobre o Agosto Lilás, né, o mês da campanha de conscientização contra a violência, né, contra as mulheres. E nós recebemos aqui algumas convidadas que vão estar explanando mais sobre esse assunto para nós, sobre os números no Brasil. Né? Nós vamos receber aqui a pastora Simone Braga, ela é pastora da Igreja Monte Sião e é também advogada de direito da família. E vai tirar todas as nossas dúvidas com relação ao avanço das leis nessa situação de violência doméstica. E nós recebemos aqui nos nossos estúdios também a pastora Carolina Cardoso, que ela é diretora de comunicação do Ministério Sal da Terra, socióloga, especialista em comunicação, pastora e autora do livro Quando o Amar Não É Amor. Você é meu convidado a participar conosco. Você pode fazer suas perguntas no 3216-3202. Nós vamos conversar então com as nossas convidadas que já estão aqui nos nossos estúdios pela primeira vez aqui participando do programa Jornada Feliz. Vamos conversar então primeiro com a pastora Simone. Boa tarde, pastora Simone. Seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Boa tarde, pastora Liliane. Boa tarde para todos os ouvintes. Estou muito feliz, me sinto muito honrada em estar aqui falando com vocês. Hoje, em especial, contribuir com esse assunto tão importante. O mês de agosto é um mês de conscientização, entre tantos outros meses. Mas esse é especial porque nós estamos falando diretamente com as mulheres. Então, nós vamos falar aqui sobre as medidas protetivas, o que fazer, quando acontecer algum tipo de ocorrência, algum tipo de violência, como que eu devo me portar, aonde eu vou, com quem que eu falo. Então, estou aqui à disposição para contribuir com todos vocês. Cumprimento aqui também a pastora Carol, minha amiga, já tem muitos anos. É uma pastora que Deus tem usado, Deus tem dado para ela espírito de inteligência, de conhecimento. Então eu tenho certeza que nós vamos agregar muito com vocês. Ok. Bom, vamos conversar então agora com a pastora Carolina Cardoso. Seja muito bem-vinda, pastora, no programa Jornada Feliz. Eu fiquei sabendo do seu livro, olha, 3 pessoas me indicaram para trazer você aqui, viu? Olha só. Olha, leva a pastora Carol, olha, lançou um livro assim. Então, seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Acho que esse tema, ele é bem atual, né? E o tema do seu livro, então eu queria te parabenizar pelo trabalho que você está desenvolvendo. Muito obrigada Viviane, obrigada Simone aqui por nos acompanhar, né? Eu tenho certeza que vai ser uma tarde prazerosa, de conscientização, de educação, de esperança, né? De mostrar direção, mostrar um caminho. Boa tarde para quem está nos ouvindo agora ao vivo, para quem vai nos ouvir posteriormente. Agradeço a oportunidade. Como você disse aí, esse livro foi lançado em agosto propositadamente, né? Porque é o agosto que a gente está falando sobre esse assunto de conscientização da não violência contra a mulher. E eu não sei se quem está em casa sabe, o lilás, ele foi escolhido não porque é uma cor bonita, ou porque mulheres gostam. Eu até passei um batom lilás, viu, gente? Não dá pra ver porque eu tô de máscara. Mas para homenagear, né, esse mês que a gente está falando da não violência, e o lilás, ele vai ser o tom que a pele vai adquirir depois de uma violência física, né? Então a gente passa pelo roxo, depois aquilo ali vai ficando lilás, até que a pele adquira a cor inicial. Então é um mês da gente lembrar dessa dor, da gente lembrar que tem muitas mulheres que estão vivenciando esse tipo de dor nesse exato momento. Mulheres, e aí em específico do meu livro, mulheres no universo evangélico, mulheres. Nós vamos falar sobre isso, né, pastor? E esse é o caminho que eu faço dentro da minha temática. Então, obrigada pela oportunidade, obrigada, né, por estar aqui, Simone, Liliane, que Deus nos abençoe. Ok, vamos dar continuidade então à nossa programação. Bom, pessoal, a Lei Maria da Penha, ela foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006 e surgiu aí, né, da necessidade de inibir os casos de violência doméstica no Brasil.
O nome ele foi escolhido em homenagem à farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu agressões do ex-marido por 23 anos, né, e ficou paraplégica após uma tentativa de assassinato. O julgamento de seu caso demorou justamente por falta de uma legislação que atendesse claramente os crimes contra a mulher. O balanço divulgado pelo Ministério dos Direitos Humanos mostra que por meio do Ligue 180, que é o Disque Denúncia, o canal para denúncia de violência contra a mulher, foram recebidas 72.839 notificações apenas no primeiro semestre deste ano. A violência física foi o crime mais registrado no período, com 34 mil casos, seguida da violência psicológica, com 24.378, e da violência sexual, correspondente a 5.978 casos. Bom, vamos iniciar então a nossa hora do bate-papo conversando aqui com a pastora Simone, já que nós já iniciamos falando sobre a lei. Pastora Simone, hoje a lei 11.340/2006, ela considera o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher como sendo qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Como nós podemos definir o crime de violência contra a mulher? E podemos dizer assim, pastora, que não é só a violência física, mas abrange muito mais, né? Como a gente pode definir aí o crime de violência contra a mulher? Isso, Liliane, a própria lei, ela traz no texto dela, e é explícito, né, que considera o crime de violência doméstica qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Hoje nós podemos dizer que os tipos de crimes que estão mais em alta e que acontece muito o índice de ocorrência é o crime psicológico, né? Porque nós trabalhamos aí, pressão, entendemos ameaças, exatamente. Né? Nós entendemos aí que esses crimes, eles são até definidos pela lei. Esse primeiro, da violência física, é uma conduta que ofende a integridade ou saúde corporal. Isso está lá no artigo 7º da lei 11.340. E o crime psicológico, ele define como ato de calúnia, injúria ou difamação. E as demais formas de violência, porém, são apresentadas com descrições minuciosas na própria lei, oferecendo dessa forma mais esclarecimento e visibilidade a tipos menos conhecidos de violência no espaço doméstico familiar. E, Liliane, é interessante a gente definir também as várias formas de violência. Então, a própria lei, ela trata isso e ela define como agressão a violência sexual. O que significa isso na violência sexual? A mulher, quando ela não quer praticar a relação sexual e ela é obrigada, o agressor está cometendo um crime de violação sexual contra a vítima. E tem a psicológica, que a gente falou aqui um pouquinho, a patrimonial e a moral também. Ok. E assim, doutora, apesar da lei, nós ainda temos números altos, né, envolvendo esse tipo de crime. Quais as principais causas, na sua opinião, da violência contra a mulher? Então, Liliane, eu fiz uma pesquisa, inclusive ela foi a âmbito municipal aqui em Uberlândia, da Polícia Militar, para você ver. Em 2019, nós tivemos 2.545 casos, em 2019, aqui, de ocorrências contra mulheres. E em 2020 aumentou para 3.777. Eu entendo que por causa da pandemia, então as mulheres elas estiveram mais tempos e mais próximas dos agressores, né? Por isso que esse índice aumentou. Mas a sua pergunta, eu entendo que está baseado na questão de gênero, em primeiro lugar. Então, assim, por que a mulher é violentada? Porque ela é mulher? E em contrapartida, se a gente olha para o agressor, por que ele agride a mulher? Talvez seja porque ele é machista? Então, assim, a primeira causa, ela é um pouco generalizada, ela é um pouco subjetiva, mas em sua essência é porque ele entende que a mulher é mais frágil, ele entende que ele é homem, ele entende que a mulher tem que ser submissa, então em alguns casos ele anula a mulher. Então, assim, em detrimento de tudo isso é a questão do machismo. Ok. Bom, vamos passar então para a próxima pergunta, pessoal. Doutora Simone, apesar da lei, a gente vê, né, e percebe-se
que ainda há números altos envolvendo esse tipo de crime. Quais as principais, como você disse, as causas, né, da violência? Eu queria saber a sua opinião com relação ao avanço das leis. Você como advogada, que atua aí nessa área de direito, como você vê o avanço das leis no sentido da proteção às mulheres, né? Desde que houve a criação aí da Lei Maria da Penha, foi um grande avanço, mas a gente olha para a televisão, para o noticiário, nós ainda vemos muito, né, a respeito de crime contra a mulher. Chega a ser chocante porque toda semana tem um caso. Na sua opinião, o que ainda precisa melhorar nas leis? E a gente queria saber também qual a penalidade, né, para esse tipo de crime. Liliane, então, o avanço que podemos ressaltar é a própria Lei Maria da Penha, né? E hoje nós podemos contar com as medidas protetivas de urgência. E aí eu considero que esse avanço, de fato, é o que as mulheres ganharam na prática. Porque hoje, por exemplo, uma mulher ela sofre em casa com qualquer tipo de agressão. Hoje nós temos um canal de atendimento, antigamente não tinha. Disque 180, Isso, Disque 180. Esse canal eu acredito que seja para aquele momento que a mulher esteja liberta ou com liberdade de falar, de ligar, de contar ali para a central de atendimento o que está acontecendo. Agora, nos casos que há o flagrante mesmo ali da violência, no ato do crime, a mulher pode estar ligando para a autoridade policial, que é o 190, e aí a autoridade vai ali chegar, inibir qualquer tipo de violência. Mas o avanço com as medidas protetivas de urgência e também, Liliane, na criação dos juizados especializados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Por quê? Antes da lei, a maioria desses casos de violência contra a mulher, como ameaças, em vias de fato também, lesões corporais, perturbação da tranquilidade, crimes contra a honra, eram analisados no juizado especial criminal, né, sobre a ótica lá da Lei 9.099, que traz em seu bojo o objetivo da conciliação. Então, de fato, aquela questão da violência contra a mulher não era resolvido, não era solucionado. Então, com o avanço dessa lei, com as medidas protetivas de urgência, hoje já, como se diz, no primeiro ato, juridicamente falando, a mulher ela que está sendo agredida, o juiz ele pode ali de ofício já pedir que ela seja afastada, que há também aquela questão do isolamento, a medida protetiva de afastamento. Já é uma avanço, porque é um grande avanço, não existia isso. Tem que ser rápido, né, a atitude no sentido de proteger a mulher. Exatamente, não existia isso. Hoje ela tem acompanhamento, tem a delegacia da mulher, então assim, tem várias outras instituições, até não governamentais, que foram criadas para dar esse suporte. Ok, e assim, doutora Simone, com relação à denúncia, né, do caso de violência doméstica, a gente sabe que a pessoa pode procurar o Disque 180, né? Mas e os casos de ameaça, eles também podem ser denunciados, onde às vezes não chegou às vias de fato, né? Pode sim, inclusive por esse próprio canal, o 180. A pessoa vai atender, a central de atendimento vai atender essa mulher, vai ouvi-la e vai explicar sobre os próximos passos. Inclusive, e aí é questão assim de, na prática, quando a mulher precisar, ela vai ser orientada. Se acontecer algo que vamos supor, o agressor esteja presente, como é que ela vai denunciar se ele está presente e está fazendo bem na hora ali da violência? Né? Isso, como é que faz? Então ela pode ligar para esse número, existem alguns códigos que quando ela liga ela vai ser orientada em falar, fala o código, uma determinada palavra, que aqui para nós é sigiloso, né? Mas ela pode falar para que o agressor não identifique que ela está contando para alguém, que ela está sendo acompanhada. Então isso inibe muito. E aí, Liliane, você até me perguntou o que pode ser feito para melhorar. Existe mais possibilidade de avanços aí nessa questão da lei, de medidas protetivas? Eu entendo, e aí também como advogada, como pastora, acredito que tudo que a gente entra na parte da conscientização e da educação, como a Carol disse aqui, nós aprendemos mais. E essa conscientização, Liliane e Carol, eu entendo que não é somente para a mulher. Hoje nós podemos ligar aí os meios de comunicação, os noticiários, nós somos muito instruídas no que fazer.
mas a conscientização não só da mulher, mas para os próprios homens. Para futuras gerações, exatamente, né, para a família, para desconstruir essa questão do machismo. Porque é uma né? questão também, é uma cultura, é algo também estrutura familiar. Imagina aqui comigo uma criança que ela cresce vendo o pai bater na mãe. É um exemplo. Vai ser. Ele está aprendendo, porque as crianças elas aprendem mais pelo exemplo, né? De fato, pelo que elas veem. Então, essa criança ela precisa ser educada nessa formação dela. Não é porque o meu pai batia na minha mãe que eu vou bater na minha esposa. Então aí entra as políticas públicas de conscientização, entra a questão da formação até mesmo nas escolas, de falar, você é um homem, é um sexo considerado mais forte, mas não que a mulher seja fisicamente, né, a estrutura, claro que é mais frágil em relação ao homem, mas ela tem que ser respeitada, ela tem os direitos dela. E independente de qualquer coisa, nós sabemos que o caminho não é esse, não é a violência, não é a agressão, mas ensinar que o caminho sempre vai ser o respeito, o amor, né, Carol? A Carol vai falar um pouco aqui pra gente sobre isso, nós vamos aprender, porque se confunde, às vezes, eu estou na prática, não vou deixar ela ir na academia. Não vou deixar minha esposa fazer isso porque lá tem homem. Então isso é amar de verdade? Isso é querer o melhor para outra pessoa, para os meus relacionamentos? Então envolve aí tanto a parte jurídica que nós temos que avançar. Hoje eu entendo que se a lei ela for aplicada de fato, ela é muito eficiente. Ela é muito eficiente, graças a Deus teve uma mulher como a Maria da Penha que lutou até conseguir esse direito para todas nós, mas tem também a parte psicológica, tem a parte também de educação, de conscientização. Hoje eu acredito muito nas parcerias entre Ministério Público, Judiciário e até mesmo outras instituições não governamentais para dar esse amparo para a mulher. Ok, pastora Simone. Bom, pessoal, agora a gente vai conversar aqui com a pastora e socióloga Carolina Cardoso, né? Posso chamar de Carol? Pode. Vou chamar de Carol. Até eu estranho quando me chamam pela... Bom, gente, e continuando aqui o nosso bate-papo, né? A gente vai conversar com a Carol sobre o livro que ela escreveu, que é Quando o Amar Não É Amor. E ele trata, né? Tem como tema central justamente a violência contra a mulher. Carol, primeiro assim, a gente queria saber, né, o título do seu livro, a princípio, quando eu li, eu achei assim muito interessante, Quando o Amar Não É Amor. Fala para nós um pouco dos temas que o seu livro ele aborda e como surgiu a ideia de escrever um livro, né, abordando justamente essa questão. Então, de maneira geral, a temática é esse, é a temática da violência contra a mulher, mas fazendo um recorte ainda mais específico, né, da violência contra a mulher no contexto cristão, no contexto evangélico, e abordar a questão também do ciclo da violência. E aí, o livro ele vai mostrar, como a Simone já disse, né, todas essas questões que a Simone colocou, a gente não pode aceitar como normais. Então, e ela não pode ser, infelizmente, ela é reforçada socialmente, ela é reforçada até dentro das igrejas, mas nós não podemos entender um crime, uma ação criminosa e aceitar aquilo como uma ação de amor. Então, reforçando o que a Simone disse, toda vez que alguém agride fisicamente, uma agressão física, aquilo ali não tem nada a ver com amor. Foi só um empurrão, um empurrar, um chute, um tapa, puxou meu cabelo, ele só puxou meu cabelo, ele tapou minha boca, tentou me sufocar. São tudo que a Lei Maria da Penha, ela desenvolve especificamente o que seria essa violência física, né? Porque às vezes a gente acha que é só um tapa, um murro. Nada disso é amor, né? Quando eu estou humilhando, quando eu estou difamando, desonrando a mulher que está do meu lado, rebaixando a identidade dela, colocando em dúvida a identidade dela, aquilo ali não é amor. Não estabelecer limites ou não viver limites na relação não tem nada a ver com amor. Relacionar com medo. Às vezes as mulheres estão se relacionando mais cheias de medo, né? Medo do que esperar dentro de casa, medo do que vai falar, medo de como agir. O amor não está nesse lugar. Ser invadida
desrespeitada nos seus estabelecimentos de limite, e continuar e ceder para satisfazer o outro de alguma forma ou para evitar discussões, isso também não é amor. Ouvir, estar numa relação onde constantemente você escuta que você é uma burra, você é ridícula, você está fazendo isso porque você é puta, você é uma péssima mãe, você é tola, isso não tem nada a ver com amor. Traições constantes, vícios repetitivos como o vício de pornografia, que estão sendo vivenciados dentro de uma relação, não tem nada a ver com amor. Então eu coloco ali no título do meu livro, que você citou, o amor com letra maiúscula. Porque o amor que a gente precisa de ter é o amor referencial de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes quem vivencia ciclos de relação, né, e violência nas suas relações, perdem essa referência e passam a acreditar que aquilo que elas estão recebendo são de alguma forma merecimento, ou porque elas amam, elas precisam aceitar. Então a gente precisa colocar as coisas no seu devido, né, no seu devido lugar. O que é crime, o que a lei coloca como uma ação criminosa é uma ação criminosa. A gente não pode relativizar isso e tratar isso como normal e como aceitável. A mulher que está vivenciando um ciclo de violência, Liliane, ela vive o que a psicologia chama de ciclo da violência. Nesse ciclo da violência, ela não é agredida o tempo todo, ela não é violentada o tempo todo. Há manifestações também de carinho, de afeto, de proteção. Mas aquilo vai destruindo a pessoa, né? Exatamente. Mas isso é o que confunde. A autoestima nem se fala. Mas isso confunde a mulher. Porque o homem que a maltrata, que a agride, que diminui a identidade dela, também é o homem que daqui 1 mês, 2 meses, 3 vai buscar reconciliação, vai falar que ama, vai falar assim, não, ou ela quer, como a Simone já bem colocou aqui, a mulher ela mostra que vai dar um passo para fora disso, aí vai e ameaça, ou como você vai fazer isso, você não me ama? Como você pode dizer não porque eu estou falando, você não tem amor por mim? Então o amor dela é questionado, e ela se questiona, será que eu amo mesmo? E se eu amo, então eu tenho que ficar nessa relação. E aí o que o livro vai mostrar é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente precisa sair desse ambiente de violência para de fato poder discutir o amor na sua plenitude. Ok, vamos passar para a próxima pergunta aqui. Pastora Carol, tem um tópico no seu livro, né, que fala sobre quebra de conceitos e senso comum. Até me chamou a atenção. Como, por exemplo, aqueles jargões que a gente sempre escutou, né? E tem um que é muito comum, que às vezes a pessoa fantasia e fala assim, mas esse tipo de crime, violência, não acontece na igreja. E os números, infelizmente, mostram, né, que essa, na verdade, é uma grande inverdade. Então, eu queria que você falasse para nós mais sobre esse e outros estereótipos, né? Porque assim, precisa ser desconstruído isso para ser tratado na raiz. E por que a prevenção e o combate a esse tipo de crime começa com uma mudança, né, de pensamento? Então, vamos lá, vamos começar naquilo que às vezes é de senso comum e a gente acaba reforçando a manutenção dessas vivências violentas com esse grupo que é a igreja. Então, por que a gente acha que isso não acredita? Primeiro porque na igreja a gente vai ser ensinado sobre o amor. Ou seja, na verdade não deveria acontecer, né? Porque a igreja é esse ambiente de reflexão e de aprendizado a respeito do que é o amor. Mas muitas igrejas, elas têm dificuldade de lidar com essa temática. E aí, uma pesquisa muito interessante da Universidade Mackenzie de São Paulo, pesquisa feita no estado de São Paulo, apontou que 40% das denúncias feitas de violência contra a mulher são de mulheres que quando foram, qual é a sua religião? Se declararam evangélicas. Ou seja, é um número alto, né, pastora? 40%. A gente tem que tentar mudar essa realidade, né? É um número altíssimo, porque hoje a gente deve ter o quê? Assim, uns 30% de evangélicos no país, né? Sim. A gente, eu acho que tá beirando 50, viu? Tá chegando perto de 50, não tá? A gente é uma nação de maioria católica, a gente é uma nação ainda de maioria católica, ou seja, o número de violência envolvendo evangélicos proporcionalmente é maior do que a taxa que a gente tem de evangélicos no próprio Brasil. Então é uma situação extremamente preocupante. Então a gente achar que essa situação não está acontecendo com as mulheres que estão lá na nossa igreja, isso é uma utopia, porque estão acontecendo muito.
Então as mulheres que estão lá, que recebem as pessoas na porta, as mulheres que estão lá ensinando as crianças, as mulheres até que às vezes estão no palco cantando, adorando, ministrando a palavra, elas podem sim, em casa, estar vivenciando uma situação de violência. Então nós não podemos fechar os nossos olhos para essa realidade. Violência contra a mulher não tem cara, não tem estereótipo, não é uma questão só de pessoas que têm uma baixa renda, não. Violência contra a mulher acontece em todo lugar e como uma instituição social, a igreja também, naquele ambiente, as pessoas que frequentam aquele lugar, temos muitas mulheres vivenciando de violência ali. Pode falar. Liliane, e como a Carol disse, geralmente uma situação de violência doméstica contra a mulher, dificilmente ela se limita a um episódio isolado. Dificilmente. Aconteceu só uma vez, por acaso, né? Na maioria, em geral, são processos violentos embutidos na dinâmica relacionais, ou seja, às vezes o agressor e a vítima, perante a sociedade, é o que a Carol está falando, eles vestem aquela máscara, se escondem por trás, perfeito, né? Isso, da religiosidade, né? E dentro de casa, o que está acontecendo? E na prática? E quando só estão os dois dentro de casa? E aí essa mulher, ela precisa entender, principalmente eu falo para as mulheres cristãs, mas em geral, Deus quer isso para ela? Será que Deus, vendo isso, ele está alegre ou também ele sofre com isso? Então nós temos que se apegar a esse amor ágape, que é o amor de Deus, e entender que se Deus me ama, eu sinto amada, eu não preciso ficar na dependência de um amor que não é amor. E aí eu concordo muito com a Carol nesse tópico. É subjetivo, mas quando a gente entende que Deus também ele não está feliz com que eu sofra dessa forma, mesmo sendo uma mulher do altar, mesmo sendo uma mulher de referência. Então nós precisamos estar atenta e entender que o próprio Deus não agrada disso, e hoje nós temos as leis, nós temos as medidas protetivas e principalmente nós temos umas outras. Hoje aqui em Uberlândia nós temos também o SOS Mulher. Então às vezes eu não vou direto ali na delegacia, eu não vou direto chamar um policial, porque na maioria das vezes vem também uma figura masculina. Às vezes a mulher está um pouco constrangida, né? Isso, mas eu tenho as outras, e aí deixo também à disposição, tanto eu quanto a Carol aqui, se precisar de ajuda, às vezes também ser ouvida. No primeiro episódio, nós só não podemos deixar, e aí tem que conscientizar que isso não pode se repetir. Não pode se repetir. Como normal, né? Exatamente, não é normal. A primeira vez ali, e aí o futuro dela, o destino dessa mulher que foi agredida, ela vai definir o destino dela ali no primeiro episódio de agressão, se ela vai aceitar ou não. Ok. Eu acho também, só reforçando o que ela disse, que o ciclo da violência ele é caracterizado por tensões, explosão e a calmaria, que é a lua de mel. Momentos de tensões, todas as relações vão viver. Nós vamos ter situações complicadas, dias difíceis, podemos ficar desempregados, a pandemia chegou e mostrou a dificuldade que os casais têm de lidar com momentos de tensão. No Brasil, a gente teve um aumento de violência contra a mulher de 35%, ou seja, nós temos dificuldade de lidar com tensões. E aí, diante da tensão, o que acontece com o casal? Uma explosão. O homem não consegue lidar com aquela tensão, com aquela dificuldade, com autocontrole. E aí, depois, ele volta em si, pede desculpa, pede perdão. Mas quando que isso vai ser um ciclo? Quando aquilo passa a ser aceitável, aceitado pela mulher e repetido. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. A gente vivenciou uma situação pontual na nossa relação de explosão, complicada e difícil. Vamos então estabelecer limites? Vamos falar assim, olha, isso não pode acontecer de novo. O que nós vamos fazer para que essa situação não se repita? Então a gente precisa buscar essa conscientização, porque a partir do momento que isso se torna aceitável, repetitivo, a gente está dentro desse ciclo de violência. Então a gente tem essa questão de que não acontece na igreja, de que violência é só tapa na cara, e a Simone bem colocou todos os tipos de violência, né? Então a gente precisa de crescer em relação a essa consciência, é um senso comum errado, porque violência não é só tapa na cara, que o senso comum também que isso diz respeito só ao perfil de mulheres, eu acho que eu já deixei claro aqui que não, que qualquer mulher pode todas as classes sociais podem vir a sofrer, todas as classes sociais,
A gente tem um conceito também de que mulher gosta de apanhar. A mulher, ela que está nessa relação, que está vivenciando violência, por mais que ela aceite e que ela está lá recebendo aquela violência, ela também tem questões psicológicas, emocionais, sociais, que ela precisa resolver e olhar para si mesma, né? Se ela estiver num ambiente saudável, numa relação saudável, ela não vai gostar de apanhar. Ela não vai achar que aquilo ali é bom, ela não vai ter prazer na violência. O amor, ele faz cessar as injustiças. O amor, ele não reforça e nem mantém justiça. Então é outro item de senso comum que a gente precisa reforçar. Hein, pastora, e passando para a próxima pergunta, tem um outro tópico no seu livro, né, que você fala sobre o campo religioso, já que a gente entrou nesse assunto. Né? E assim, afinal, a gente está aqui hoje numa rádio cristã, a gente tem um público cristão que está nos ouvindo, que nos acompanha. E eu queria que você comentasse, pastora Carol, sobre a construção social e religiosa da submissão que reforça a permanência da violência. Achei muito interessante esse tópico no seu livro. Então, a submissão, ela precisa ser entendida como algo positivo, como algo extremamente positivo e esperançoso dentro da relação. Deus pediu para que nós fôssemos submissas? Pediu. Isso seria bom para a relação? Sim. Mas esse ambiente de submissão, ele precisa ser vivenciado. Submissão, ela é falada lá em Efésios 4, né? Sim, as pessoas às vezes confundem, né, pastor? É até bom a gente falar sobre esse assunto, porque tem muitas pessoas que às vezes erram na interpretação das escrituras, né? E assim, acredito eu que essa verdadeira submissão, ela não reforça o ciclo da violência nem o mantém, né? Não, ela não reforça nem mantém. É diferente, né? É diferente. Porque antes do apóstolo Paulo entrar nessa questão da submissão, ele fala: sujeitai-vos uns aos outros em amor, sujeitai-vos em Deus. Então a relação da submissão, a relação quando o homem também é chamado a amar essa mulher, é nesse ambiente de pacífico, esse ambiente onde os dois estão sujeitos a Cristo, onde o homem ele não se coloca num senhorio maior do que o senhorio do próprio Jesus Cristo naquela relação. Então, quando a relação perde a referência de Jesus, quando essa relação perde a referência do amor de Deus, essa submissão, ela passa a ser uma submissão muito mais relacionada à escravidão do que, de fato, a submissão que Deus propõe para a relação. E socialmente reforçado, eu digo, Liliane, porque só para você ter uma ideia, eu vou ler aqui uma reportagem de 1957, que fala assim, olha, se você, revista Cláudia de 1950, se você desconfiar da infidelidade do marido, não fale nada com ele, redobre seu carinho e provas de afeto, nada de incomodá-lo com serviços domésticos, deixe ele descansar em dobro. Ou seja, nós temos um reforço socialmente de uma mulher colocada num papel de inferioridade que não tem nada a ver com o que Deus propõe. Quando Deus propõe a submissão ela reconhece e respeita o homem num papel de liderança, mas ela está junto com o homem, ela está com ele. Ele não está acima dela ou embaixo dela, que também muitas mulheres acham que estão acima, se colocam num papel de superioridade. Então a gente tem essa relação de complementariedade. Eu sou coajudadora ali na minha relação. Agora, socialmente reforçado, por quê? Porque a gente tem uma sociedade no Brasil, por exemplo, que foi escrava, que foi colonizada, que a gente teve os coronéis que reforçavam essa coisa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então é uma submissão e uma obediência forçada, não é uma obediência livre. Se eu entendo que Deus está na minha relação, eu vou entender também o lugar da submissão e o lugar do amor. Estar numa relação, manter uma relação que tem violência, achando que eu estou me submetendo, isso não é propósito de Deus, para que essa mulher, não é propósito de Deus que essa mulher viva, né? Ok, pastora. Continuando aqui, assim, acho que foi muito importante você tocar nisso, porque assim, como muitas pessoas às vezes erram, né, na interpretação da escritura, gente, Deus não criou uma mulher para ser tapete, né? Na verdade é para andar lado a lado, né? A submissão para ser uma ajudadora, para ser uma auxiliadora. Tem inclusive umas passagens, né, na palavra de Deus que nos ressalta que a mulher ela deve ser cuidada como o vaso mais frágil da casa, né, que os maridos deveriam amar as esposas assim como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Né? Da melhor forma possível, ele deu o seu melhor, a sua vida.
ele cuidou, ele amou, né? Ele teve empatia com o sofrimento. Então, assim, bom, reforçando aí essa parte muito interessante, o pastora Carol. E você também fala no seu livro a respeito de como a cultura, né, a música, filmes, novelas reforçam uma prática de amar livre, que às vezes acaba reforçando a violência. Então eu queria saber mais a sua opinião sobre isso. Então eu entendo, Liliane, que o amor ele é livre para amar. O amor ele não é livre para fazer qualquer coisa. O amor ele não está livre para eu fazer do outro o que eu quiser, ou deixar com que o outro faça de mim o que ele quer, né? O amor sem limites não é amor. Quando Deus fala da relação dele conosco e ele nos coloca no jardim ali do Éden, ele deixou claro para o homem e para a mulher um ambiente de liberdade, mas também de limites, porque ele disse, olha, você vai poder usufruir de tudo aqui, mas daquela árvore você não pode comer. Vai haver consequências para a sua atitude, para as suas ações, se você romper com esse limite que eu estou estabelecendo. Então Deus, na nossa jornada e na nossa caminhada, Ele sempre deixou claro os sims e os nãos. Os limites, o que é bom, né? E o que é ruim. Então a gente achar que o amor é livre, que o amor pode fazer tudo, que o amor aceita tudo, isso não tem nada a ver com amor. E de certa forma isso está reforçado sim. Eu acho, pastor, que às vezes tem muito a ver até com obsessão pra gente falar. Né? Com sentimento doentio que a pessoa vai alimentando, carência. Sim. Às vezes a pessoa tem autoestima baixa, a mulher, né? E aí aceita qualquer tipo de situação. Eu entendo que a mulher que ainda não foi totalmente envolvida, ela não teve ainda um encontro genuíno e pleno com o amor de Jesus Cristo, ela não tem essa referência, né? Porque quem tem essa referência não tem dificuldades, então, de estabelecer esses limites. A cultura reforça isso? Reforça. A gente canta isso? Canta. A sertanejo lá, como é que é? Faça de mim o que quiser, eu só quero ouvir você dizer que sim, né? Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Ou seja, eu me entrego a minha vida para você fazer o que você quiser de mim. Isso é amor? Isso não pode ser considerado amor. Porque primeiramente eu tenho responsabilidade com quem eu sou e com o Espírito Santo que habita em mim, com Deus que habita em mim. Então eu não posso pegar quem eu sou e toda a espiritualidade que existe em mim, as minhas emoções, entregar na mão de um homem e falar assim, agora você faz o que você quiser de mim, eu só quero ouvir você dizer que sim. Ou seja, eu estou reforçando a violência. A cultura da violência. Eu estou reforçando a cultura da violência porque, olha, você faz o que você quiser de mim, eu não sei nem quem que eu sou. E para quem não sabe quem é, o que o outro diz que é, aceita, não é assim? Porque eu não sei quem eu sou. Então a cultura, as músicas, os filmes, top 10 da Netflix outro dia era um filme que falava de uma mulher que se submeteu numa relação de violência, de sequestro, se apaixonou por aquele homem e o final do filme, o que aconteceu? Aquela mulher morreu, tô dando spoiler aqui. Ela morre, e é isso que acontece quando a gente se liga e mantém uma relação que na verdade é doentia, não é saudável, vai nos levar para a morte. O amor próprio é saudável, né, pastora, né, doutora? Então assim, a gente tem que aprender a cultivar esse amor próprio, né, de se amar primeiro, porque eu acho que vai ser até saudável para a relação, porque se você sabe se amar, você vai conseguir transmitir esse amor pro outro, você não vai aceitar qualquer tipo de situação, né? Ou seja, menos do que você realmente mereça. Eu falo que né? quando o amor ele é encontrado em nós, eu não passo mais a me relacionar para buscar esse amor no outro. Porque quando eu passo a me relacionar e buscar relacionamentos para tapar o buraco que eu tenho, essa relação ela está num lugar de risco. Ela pode sim vivenciar situações de violência, principalmente violências psicológicas. Porque eu vou buscar no outro que eu não tenho. E se eu não tenho, eu não vou conseguir estabelecer limites. Mas a partir do momento que eu sei quem eu sou, do Deus que habita em mim, dos limites que me são colocados enquanto uma mulher de Deus, aí eu vou ter essa liberdade de colocar os limites na minha relação e vou conseguir me relacionar de maneira saudável. Ok, ainda tratando aqui com a pastora Carol, né, que é socióloga também. Carol, as mulheres muitas vezes, né, se tornam aí reféns de sentimentos ou do outro, às vezes negando a sua dor em relacionamentos instáveis. Nós falamos sobre isso aqui agora, né?
E eu queria saber de você sobre o se eu sofrer por você, você me ama, que você inclusive questiona no livro. Não é? Bem polêmico, né? Mas bem realista. É porque, na verdade, quando essa mulher ela está nessa situação, nesse ciclo de violência, isso aí ela não reconhece. Quem está ouvindo assim, às vezes a gente fala assim, mas eu não faço isso. Porque é algo até um pouco inconsciente da mulher. Ela está ali naquela relação e ela está recebendo violência, ela vai se sacrificando, ela vai se autopunindo, se autopenitenciando. E aí, no final, ela fala assim, nossa, mas eu tô sofrendo por você. Você não tá vendo tudo que eu tô fazendo por você? Se eu não fizer isso, será que agora eu não posso receber o seu amor? Ou seja, novamente, nós estamos nos colocando nesse lugar de buscar um amor que a gente não tem. Então, se eu sofrer por você, você me ama? Não é assim. O amor, eu entendo que o amor, ele sofre com a outra pessoa. Eu não sofro por você, para ter de você o que eu quero. Eu sofro com você, diante das fragilidades que você apresenta, das dificuldades que você apresenta, eu vou sofrer com você. Eu vou estar do seu lado para que a gente cresça, para que a gente amadureça e para que essa situação se resolva. Então, quem está nos assistindo, se ela se reconhece mais sofrendo por alguém, para ter dessa outra pessoa o que ela acha que essa pessoa tem que ter de comportamento, ou de amor, de afeto, ponto de interrogação, alerta para essa relação. Porque o papel do Será que essa relação não está sendo tóxica? Será que é saudável? Porque a relação saudável a gente sofre com a outra pessoa para buscar solução, para buscar resolução. Como já disse, há momentos de tensão na relação? Sim, nós não somos iguais, cada um pensa de maneira diferente, cada um traz histórias de vida diferentes, mas diante disso, nós vamos sofrer com aquilo que o outro traz ou nós vamos sofrer para resolver, para solucionar? E a solução não é fácil não, Liliane. A pessoa ligar para um 180 é difícil, né? Às vezes a pessoa tem vergonha, dar esse passo de cura, de sair fora da violência, é difícil, porque às vezes é mais fácil lidar com aquilo que eu sei. Eu sei que ele tem aquele comportamento, eu vou me diminuir aqui de alguma forma, porque eu sei que daqui 2, 3 dias ele vai estar bonzinho de novo. Sabe, pastor, a gente fala muito aqui no programa sobre a questão da autoestima. Então, às vezes tem mulher que ela tá com a autoestima tão baixa que ela fica naquele pensamento assim, mas eu não vou encontrar uma pessoa melhor, porque também o agressor às vezes fica, né, colocando na cabeça dessa pessoa que ela não merece. Que ela não é merecedora, né? Tem a relação de dependência. Sim. Às vezes, por exemplo, que tem filhos, a dependência financeira. Então, uma série de questões. Temos dependência financeira, temos a dependência emocional e temos a própria ameaça que é reforçada quando essa mulher diz que aquilo ali não tá legal para ela, que ela quer buscar alguma solução, alguma resolução, que sofrer do jeito que ela está sofrendo não está sendo bom. Então, ela percebe, ela fala assim, olha, não está sendo bom, esse sofrimento não está gerando frutos de paz, vou buscar ajuda. E aí ela vai ter que lidar com questões de dependência emocional, dependência financeira, as ameaças que às vezes vão se tornar ainda maiores. Então a Simone pode ter mais propriedade para falar disso do que eu, mas às vezes muitas mulheres, quando elas vão buscar ajuda, o parceiro se torna ainda mais violento, com ameaças, até a integridade física dela muitas vezes ameaçada. Por isso, quando a gente fala de violência, a gente precisa olhar para a família, olhar para esse homem da relação, porque ele precisa também ser conscientizado de que o que ele está fazendo não é bom. E às vezes ele não sabe. Por isso que às vezes é um senso comum. Que fala assim, violência é tapa na cara. Às vezes o homem está reforçando situações de violência na casa dele que ele nem sabe que é violência, que ele nem sabe que é crime. Então precisamos falar sobre esse assunto na esperança de que esse homem caia em si. Não caindo em si, nós não podemos desprezar o aspecto jurídico, legal e buscar, não ter medo de buscar essa ajuda, né? As próprias delegacias especializadas no atendimento à mulher, ela vai propor também a conversação, como é que fala quando a gente resolve? O apoio assistencial, terapêutico, tudo isso vai ter lá na delegacia, né? Então você não vai lá só para abrir uma denúncia, cadeia nele. Não necessariamente ele vai preso, não necessariamente, ela falou assim, às vezes vai ser pego em flagrante, ou às vezes como medida protetiva ele precisa ir preso, mas às vezes você
lidando com aquilo que é colocado de apoio psicológico, emocional, na conversa, aquele homem vai ser responsabilizado pelas suas ações, ele vai entender que aquilo ali não está fazendo bem para a relação dele e ele vai buscar mudar, ele vai buscar mudança. Então, por isso que a gente não pode desprezar e não pode ter medo. Se você acha, quem está nos ouvindo, se você acha que vive uma relação violenta, busque uma ajuda especializada, né? Às vezes a igreja, infelizmente, ela não tem essa especificidade jurídica, né? Então ela vai acolher você espiritualmente, ela vai te ajudar financeiramente, ela não vai fazer com que nada falte, né, para sua casa, para os seus filhos. Você não vai passar fome, porque você está nesse ambiente da igreja, você está entre os irmãos. Às vezes a igreja mesmo tem um advogado que pode ajudar, orientar, tem um psicólogo que pode ajudar, que pode orientar. Então a gente precisa deixar de ter medo de sair, de dizer não. A gente precisa dizer não para a violência, porque a violência em nenhum dos seus aspectos agrada a Deus. Ok. Bom, nós já estamos chegando no final do nosso tempo, mas eu quero assim ainda conversar com as nossas convidadas, pedir para cada uma de vocês deixar uma mensagem, né, especial para os nossos ouvintes que se identificaram com esse tema. Pastora Simone. Eu quero, para resumir, dizer que hoje, na prática, né, no sentido jurídico, existe a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Então, você, mulher, não está desamparada. E aí, agora, eu quero deixar um recado para as mulheres que são vítimas. Você não está desamparada pelo Poder Judiciário, você também não está desamparada pela igreja. A igreja ela é muito importante na função social, na função espiritual. E aí também eu quero deixar um outro alerta para as mulheres e homens também que estão de fora dessa relação. Porque tem aquele vizinho, Carol, que vê a mulher lá sendo violentada, tem aquela vizinha ou alguém da família que sabe e que também não faz nada. Então o recadinho é para essas pessoas também, que ao invés de julgar ou criticar, mas ela apanha e ela deixa, ela se permite apanhar. Que possamos fazer algo, que possamos pelo menos falar, olha, você não está sozinha, se precisar de ajuda, eu estou aqui. Então entender que nós só não podemos deixar como está. Nós precisamos aí de ajuda, precisamos de ter... Essas mulheres, elas precisam entender que elas não estão sozinhas e que de fato, às vezes o medo faça com que elas paralisem, no sentido assim, eu não vou chamar a polícia porque senão ele vai preso e aí como é que nós vamos nos alimentar, minha família vai ser sustentada. Mas eu já acompanhei casos que dentro da família houve violência doméstica, o poder público ele entrou em ação, em mediação, mas juntamente com assistência social e psicológica, nós podemos ensinar tanto a mulher quanto o homem, cada um, qual que era o papel de cada um. E aí o casamento ser restaurado. A justiça também. Restaurativa. Exatamente. Né? E aí tudo é união. Aqui eu estou unindo, né, falando da força dessa união operacional do Poder Judiciário, da igreja também e desses centros de apoio, dessas instituições. Muitos casamentos também podem ser restaurados quando a gente entra com a conscientização, com a educação, quando a gente entra com a terapia. Um fato importante, Liliane, não só violência doméstica, mas esse mês, por exemplo, eu tive no meu escritório 3 ações de divórcio. Então é algo que ali tá, é o que a Carol falou, o senso comum ali, quando você vai para dentro e fica mais tempo nas suas relações, é onde a gente está vendo aí divórcio, brigas, violências. Então é hora de cada um saber o seu lugar. Há aquele momento mesmo do conflito, onde os sentimentos estão alterados, né? Então, e aí o que fazer? Quando eu estou alterada, quando o meu cônjuge está alterado, o que devemos fazer? Por que não ficar em silêncio? Por que não sair de perto? Por que não respirar? A mulher cristã, nós sabemos que a mulher, ela sábia, ela edifica o lar.
e a mulher tola, ela destrói o lar. Então nós temos também que aprender como lidar em situações pequeninas que podem vir a virar uma agressão. Então, mulher, o recadinho que eu deixo para vocês: se você é vítima, busque ajuda, porque você vai ter ajuda sim, você vai ter amparo legal, social, psicológico. E se você é a mulher que não é vítima, mas que vê outra sendo vítima, faça alguma coisa, nem que seja para ouvi-la, nem que seja para encorajar e falar: eu vou lá com você, está tudo bem, não vou te deixar sozinha. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por essa oportunidade, espero contribuir. Minhas redes sociais estão aí, Simone Braga, só me chamar. Pode falar, né? Simone Braga lá no Instagram, no Facebook também, no Twitter. Então eu estou à disposição tanto na parte jurídica para orientações, quanto na parte espiritual também. Eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres pedindo ajuda, oração. Então eu entro em campanha junto com essas mulheres. Se preciso for, eu e o pastor Léo, a gente conversa também com o casal. Então nós estamos à disposição. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso, cheio da presença de Deus. Muito obrigada, viu, pastora Liliane, a Carol? Foi muito bom ter visto ela aqui. Obrigada, Deus abençoe. Vamos falar agora com a pastora Carol. Deixei uma mensagem final, pastora. Obrigada também, vou reforçar o agradecimento a você, Liliane e Simone. Eu acho que a Simone resume muito bem, né, aquilo que está no nosso coração, aquilo que eu também que é o desejo do meu coração e aquilo que eu entendo como sendo possível e como sendo o caminho. Não há outro caminho, além da conscientização e além da disposição de amparo e de acolhimento. Esse acolhimento que é feito, né, pelo setor público, pelo Estado e também pelas instituições sociais, pelas ONGs, pela igreja. A Simone colocou isso muito bem. Então, vamos conscientizar sim sobre esse tema, vamos falar sobre esse assunto dentro da nossa comunidade cristã, entre as mulheres, com os jovens, com os homens, para que sejamos conscientizados a respeito dessa temática, para que sejamos conscientizados a respeito da criminalidade que envolve essa temática, para a gente não estar mais nesse ambiente da normalidade, da aceitação e buscar. A palavra que eu deixo para você é que há um amor maior, né? Você não precisa diminuir os aspectos da sua identidade em busca de um amor que na verdade é um amor doentio. Então se coloque no lugar de encontro com Deus, que é o amor. Deus, ele é amor, todo paz, toda justiça. E o amor sim, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, mas esse mesmo amor, ele não se alegra com a injustiça, ele não arde em ciúmes, ele não busca seus próprios interesses, ele não violenta, ele não desfaz. E a gente precisa alcançar esse lugar do amor maduro nas nossas relações. Eu creio que isso é possível, né? Não necessariamente a gente acha que está dizendo não para uma violência, a gente tá falando de divórcio. Isso pode acontecer se o homem não quiser vivenciar aquele processo de cura, é uma possibilidade sim, mas você dizer não para aquilo, não necessariamente você está dizendo, isso aqui está caracterizando o fim de uma relação. Está, na verdade, abrindo portas e caminhos para que essa relação de fato viva de maneira feliz, plena e em paz. Então também me coloco à disposição para ajudar você que tem dúvida, que quer conversar mais sobre o assunto. Meu site é carolcardoso.online. Lá você tem onde conversar comigo, mandar mensagem. Também estou à disposição de ajudar você nesse caminho para encontrar o amor com maiúsculo. Ok. E pastora Carol, e a respeito do livro, o pessoal como é que está a distribuição? Já consegue encontrar ele? O livro em Uberlândia, ele está sendo vendido na livraria Maranata, que é uma publicação do Sal da Terra, então ele também tem no site da Sal Editora, saleditora.com/loja. Mas quem está em Uberlândia, é facinho de buscar lá na Maranata em horário comercial. Ok. Então, pessoal, né, fica essa dica aí para vocês de leitura, né, do livro da pastora Carol. Queria agradecer assim, as nossas convidadas. Muito obrigada pela participação. Acredito que esse bate-papo foi muito proveitoso. E você, querido ouvinte, né, você que está nos acompanhando aqui pela rede social, eu vou deixar vocês com um breve intervalo. A gente vai soltar um louvor aqui para vocês.
E daqui a pouco a gente tem momento da palavra, né? Você pode estar deixando o seu pedido de oração aqui com a gente no 3216-3202 e nós vamos falar a respeito do temor do Senhor, a chave para uma vida de vitória duradoura, ok? Fique com a gente então.